Romanos capítulo 2, essa carta é considerada a teologia sistemática de Paulo. O capítulo 2, versículo do 12 ao 16, diz assim, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Ele entra aqui, professora de língua portuguesa, com um ponto e uma vírgula. Então deixa eu aproveitar esse ponto e essa vírgula. Porque você vai aproveitar o outro texto que está na outra carta, e as cartas e as epístolas, elas precisam ser interpretadas epistemologicamente. Porque falou, quem falou, quando escreveu, qual era o contexto religioso, político, sociológico, econômico. Então tem que saber exatamente por que foi falado. Então lá no outro texto que eu quero citar, que não tem a ver com a alça de apoio para essa justificativa ou injustificativa desse texto que eu acabei de ler pela metade do versículo, vai dizer assim, que as coisas, tudo que foi feito no tempo da ignorância, Deus não vai levar em consideração. Você acabou de ler o outro texto aqui. E nisso aqui a gente entra numa situação desconfortável, porque a gente vê que Bíblia, ela é simples e é fácil e é até bonito, saudoso e prazeroso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é Ele o Salvador, pronto e acabou. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, entendimento. Porque eu estou te apresentando um texto de Corinto que vai dizer assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E tu está vendo outro texto aqui que está dizendo que todos os que pecaram sem lei também perecerão todos. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, a dubiedade aqui nessa interpretação também é muito importante você entender, porque a lei ela vai fazer o quê? A punição daquele que é o transgressor da lei. Quem é o transgressor da lei? Anda à margem da lei. Daí vem a palavra marginal. Então nós não nos justificamos na lei. Também não nos justificamos na graça, mas somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Então a interpretação aqui é a seguinte, versículo 13: porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lei aqui você precisa entender que não é ao pé da letra daquela ética do Sinai. Existia uma ética no Sinai, porque Deus estava cuidando de todos eles ali, em todos os sentidos, inclusive os da saúde. Então essa questão da lei aqui, Jesus ele falou assim, uma nova lei eu vos dou, amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então a primeira lei aqui é amar a Deus. Quem ama a Deus consegue amar o próximo. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, porque como pode dizer que ama a Deus a quem não vê e não amar o seu irmão a quem vê? Vamos devagar. Versículo 14: porque quando o gentio que não tem lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. O que ele quer dizer? Que nós sabemos o que é certo e errado, porque o Espírito Santo ele testifica no nosso coração, tanto do cristão quanto do não cristão. E isso você já entende pedagogicamente quando a criança se dá a entender pela sua obra, quer seja boa, quer seja má. Uma criança, depois que se queima a primeira vez na beira do fogão, ela não volta lá de novo para se queimar de novo, porque ela sabe que é danoso. Uma criança que uma vez tomou um choque numa tomada elétrica dentro de uma casa, ela sabe que aquilo ali é perigoso, é danoso, e ela não vai novamente. Já começa a criar-se o sistema de autodefesa desde quando criança. Saiu do ventre, saiu da barriga da mãe, começa o mecanismo de defesa a atuar. Saiu da água quentinha, dentro lá do útero da mãe, vem para a friagem, que é do lado de fora. Nós, os seres humanos, somos treinados para se defender. Por isso chegamos na igreja nos defendendo. Eu não vou por causa disso, eu não fui por causa daquilo, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulana, eu não tenho nada contra não, só não gosto de como é que ele fala, só não gosto de como é que ela fala, eu não gosto de trabalhar com A, não gosto de trabalhar com B, não gosto de trabalhar com C. São mecanismos que a gente mesmo cria dentro de nós para nos defender das coisas que nos contrariam, das coisas que nos confrontam, das coisas que são diferentes dentro daquela educação que foi dada.
testificando sim os que foram a alguns eventos que estão em andamento. Então, a eventualidade. Então, versículo 15, porque os pais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando da sua consciência. Consciência. Me corrige se estiver errado, professor de português. Com ciência. É a ciência como um todo. Eu tenho que ter a consciência de que Leandro não é igual a mim. Eu tenho que ter consciência de que Pedro não é igual a mim. E eu tenho essa consciência, e essa consciência ela impera dentro de mim a ponto de eu amar os irmãos e as irmãs pelo que são e não pelo que podem fazer. Meu Deus. Eu vou super ativar as suas qualidades e vou desprezar a sua falha e a sua falibilidade. Sua falha e a sua falibilidade para mim não é nada. O que é importante para mim é vocês, porque vocês para Deus são tudo, e eu junto com você, nós somos tudo diante de Deus, e em nome disso é comunhão. Meu Deus. Consciência, e com os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Uma hora eu julgo o Aline, e depois eu vou e peço misericórdia para mim mesmo, porque eu não sou digno de julgar ninguém, mas eu sou digno de ser julgado. A lei dentro do meu coração, que uma hora me fez julgar Maria Mônica, e depois me fez entender que eu também preciso de perdão. Mas para eu receber perdão, Ana Andrade, eu tenho que perdoar. Oh, aleluia. E o mundo está doente porque ele não quer liberar perdão. E o pior não é o liberar a pessoa, porque a falta de liberar perdão é você tomar o veneno esperando que a outra pessoa que causou dano a você morra, e quem vai morrer é você. Então, quando eu libero o perdão, eu estou liberando não só a outra pessoa que nem sabe que ela está aprisionada comigo, porque se eu não libero, eu não durmo com a minha esposa, eu durmo com a pessoa que eu não perdoei. E o mundo está doente por isso. Estão dormindo com o filho, com a filha, com o marido, com a mulher, mas não perdoam. Eles estão dormindo com quem ele não perdoou. Todos os dias, todas as manhãs, acordam com aquele fardo pesado. A lei está dentro do coração deles, quer acusando, quer defendendo. Não adianta eu regar a semente da guerra, porque assim que eu puder eu vou me vingar. Ela vai ver só, ele vai ver só, eu vou me vingar. Não adianta eu fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou me envenenando, eu estou me matando. O Espírito Santo está triste com isso, porque eu sou templo dele. E muita gente olha, fala templo do Espírito Santo e julga só na questão de andar seminu, seminua, como se isso fosse o mais importante da situação. Não é um estereótipo, não é um por fora, é dentro. Porque tem muita gente que faz a entrega com o coração contrito e quebrantado, de verdade. E muita gente faz a entrega só superficialmente. Quer defender? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Aí. Saúde. O dia em que Deus julgar o segredo dos homens. Aqui, Lácio. E Deus vai te chamar. Chamou a mãe da minha filha. Eu fui lá enterrar. Quando estávamos lá, todos estavam dizendo assim, o que ela fez, como ela edificou pessoas, gente que estava para ser destruído, para se destruir, gente que queria se matar, e ela consertou a vida da pessoa com 2 palavras. Quando a divindade, o Senhor dos Exércitos, lhe chamar e te chamar e sentar com você e perguntar para você o que é que você fez, como é que você fez, por que você não fez como deveria fazer, e por que você
Lavar louça é serviço. E ele vai julgar os segredos dos homens. E ele vai perguntar por que você alimentou esse pensamento enquanto eu estava do teu lado. O Espírito Santo dentro intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus foi para a destra de Deus e intercede por nós ao lado do Senhor. O Senhor dos exércitos, ele é o grande juiz que deveria te julgar, mas ele deu o filho dele por amor a todos nós. O filho dele se fez pecador no nosso lugar. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, vos enviarei Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. Ele intercede à destra de Deus. Jesus fez a obra do lado de fora que nós não conseguiríamos fazer. Ele fez pelo lado de fora. Agora a destra de Deus, ele está assunto ao céu. A destra de Deus enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, para que nós possamos fazer a obra de Deus de acordo com a palavra, porque a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para redarguir, para habilitar o homem no ensino, para que o ser humano seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele vai te chamar e vai perguntar: o que é que tu fez? E Jesus, ele falou do rico e falou assim: ó, tu tem muitos bens, come, bebe, deita, dorme, arregala-te, louco. Se essa noite te pedir a tua alma, o que tu tem preparado? Nunca que ele avisa antes que vai te chamar. Ele pode dizer assim, ó: se conserta, bota a tua casa em ordem, porque em breve eu vou te chamar. E aí tu começa a se consertar. Foi o que a varoa fez. Ele me deu tempo para eu me consertar, ela falou. Há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo. Por que ele vai julgar por Jesus Cristo? Porque existe um tribunal chamado Tribunal de Cristo. E o Tribunal de Cristo vai julgar a sua obra. E você não é salvo por causa das obras, mas você é salvo e tem que fazer a obra. Porque quando você se apresentar diante dele e ele te perguntar o que tu tem, o que tu vai apresentar? Por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. E aqui eu termino. Paulo fala assim, ó: o meu evangelho. E eu acho isso aqui fenomenal, presbítero Petrônio, porque o evangelho é dele, porque Jesus Cristo deu para ele. Ele foi o que encontrou com Jesus no caminho de Damasco e caiu por terra, cegado, ouvindo a voz de Deus: Saulo, Saulo, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quando você não lê a Bíblia, tu está recalcitrando contra os aguilhões do Senhor. Quando você não ora, você está recalcitrando contra os aguilhões do Senhor. Quando você não se coloca na posição, na base daquilo que você almeja e deseja, dentro da obra de Deus, porque Deus te chamou e não te chamou para ficar à toa, não te chamou para ficar parado. Eu não sou crítico, eu sou observador. As nossas festas são lindas, mas está faltando almas que foram resgatadas lá fora, entrarem aqui através de convite para se arrependerem. Eu estou falando de todas. Não estou falando da festa do grupo A, departamento B, C, A, G. Não, todos os departamentos. Essa é a obra do Senhor. Resumindo, Pedro.